Queridos, lembrar aos homens que eles têm um encontro amanhã, né, dia 29, às 7h30 da noite. Tem que colocar o nome lá na lista, no grupo. Vai ser lá em Congonhal, ok? E as mulheres, no dia 30, aqui na igreja, às 15 horas. Cadê o? 16 horas. Às 16 horas, tá ok? Bom, está conosco aqui o Rafael. Rafael é missionário. Pode chegar, Rafael. Rafael é missionário em Sergipe. Ele é do Rio de Janeiro. Olha, como é que é a história? Você é do Rio de Janeiro, o DDD da Bahia. O RG foi tirado no Piauí. O RG foi tirado no Piauí. E o CEP é de Sergipe. Foi assim que aconteceu no hotel hoje. Cada coisa de um lugar, né? É vida de missionário, né? Esses dias eu estava conversando com minha mãe, essa semana. Eu falei, mãe, eu me sinto um despatriado, porque sem terra. A gente está tanto tempo fora da terra da gente que eu falei para ela, se hoje chegasse o tempo da minha aposentadoria, eu penso, onde é que eu vou construir uma casa assim para morar de vez, né? Não sei, porque não tem terra mais. Isso, né? Vamos torcer para que seja diferente contigo. Vamos orar pela vida do Rafael. Senhor, muito obrigado pelo teu filho, ó Deus, um jovem dedicado à tua obra, dedicado, ó Deus, à evangelização, dedicado a uma vida missionária. Eu peço ao Senhor que o Senhor o abençoe, abençoe nos seus projetos, na sua vida pessoal, ó Deus, agora, no próximo mês, no seu casamento, que o Senhor esteja abençoando a noiva dele, que seja um casal usado na tua obra. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Eu já falei até do seu casamento. Já me adiantou um pouquinho. A graça e a paz, meus irmãos, tudo bem? Pastor, se o senhor me permitir, e a igreja também, eu queria ver se eu poderia colocar esse negocinho lá embaixo, porque eu prefiro ficar... Gosto de ficar assim, no mesmo nível. Eu tenho um problema que eu não gosto de ficar de cima olhando para as pessoas embaixo. É uma neura minha. Certo, gente? Aqui eu fico melhor, eu fico mais perto dos irmãos. E a gente no Nordeste, a gente gosta de calor humano. E o nordestino é um povo que fala tocando no outro. Né não, irmã? Né? Mulher, vem cá. Né? Então, eu gosto de estar perto dos irmãos. E ali em cima eu me sinto um pouquinho solitário. Obrigado, pastor. Muito obrigado. O pessoal lá no Nordeste gosta de tirar foto, fazer selfie. Gosta? Olha que plantinha bonita. Eu vou tirar uma foto, botar no grupo da família. Bom, irmãos, como o pastor já falou, me chamo Rafael, sou seu missionário, né? Sou missionário de missões nacionais, tenho 23 anos de idade, sou natural do Rio de Janeiro. Meus pais também são missionários da Junta de Missões Nacionais, missionário William e missionária Áurea. E em 2010 nós deixamos a nossa vida lá no Rio de Janeiro, né? Meu pai recebeu o chamado pessoal dele e vai a família toda, né? Mas eu sempre cresci na igreja, participava dos amigos de missões, embaixadores do rei, e sempre achava incrível as histórias missionárias, né? E quando o pai falou assim, nós vamos fazer missões, eu fiquei maluco, assim, opa, eu vou ser missionário, né? Eu vou viver tudo aquilo lá, que legal, né? E aí depois nós fomos por conta própria, sem nenhuma organização por trás, deixamos tudo lá e fomos para a terra natal da minha avó paterna. Passamos lá 4 anos e em 2014 fomos para Sergipe, já agora através de missões nacionais. E aí de 2014 até 2018 eu estava ali junto com os meus pais, né? Passei meu ensino fundamental, ensino médio, na cidade de Muribeca, no estado de Sergipe. E terminei o ensino médio, né? Em 2015 recebi o meu chamado missionário no acampamento nacional de embaixadores do rei, né? No Anver, lá no sítio do Sossego. E aí terminei o ensino médio e estava aquele negócio, faculdade, né? E eu tinha recebido o convite de fazer parte da primeira turma do programa de formação missionária do Sertão, né? Radical Sertanejo e o programa de formação missionária, que é um seminário. E eu vou para o campo missionário, continuo, né, na verdade, ou vou fazer faculdade. Mas Deus falou assim, não, esquece o negócio de faculdade, você vai
para o campo missionário, né? E aí comecei em junho de 2018 a fazer parte do programa de formação missionária. Né? Como é que funciona isso? Temos o Radical, né? Tem o Radical Cristolândia, o Radical Amazônia, tem o Radical Sertanejo. Aí o jovem vai para o Radical, passa um ano, e depois desse um ano, esse Radical vai fazer uma avaliação. Se ele quer continuar no campo missionário, né? Se o mentor do campo, que é o Radical, ele tem um mentor que está ali orientando ele. E aí você faz assim, eu quero continuar? Quero. O pessoal quer que eu continue? Né? Eu fiz um bom trabalho? Então, aí depois deu tudo certo, você renova o seu tempo no campo missionário e aí você começa a fazer o programa de formação missionária, se preparando teologicamente, ministerialmente, para ser um missionário de carreira, como a gente fala. E aí eu comecei, né, junho de 2018 até o final de 2018, eu estava lá em Muribeca, junto com os meus pais, fazendo um seminário e ajudando meus pais no campo missionário. Só que eu conheci uma galera fenomenal. Um monte de jovem que estava lá no sertão, nos povoados, no interior, plantando igreja. Gente do Rio de Janeiro, gente de São Paulo, gente de outros estados do Nordeste, que tinham largado os pais e estavam lá fazendo missões. E aí eu olhei para mim e falei assim, rapaz, eu estou lá em casa, comendo a comida de manhã, no conforto. Não, eu quero ver minha vida, minha aventura, longe dos meus pais. E aí fui, então, para Barreiras, na Bahia, região oeste da Bahia, e fui atuar lá na zona rural da Bahia, né, de Barreiras, porque o Radical Sertanejo vai atuar justamente nessas áreas, nesses locais, onde muita gente, onde muita igreja, né, não chega, acaba esquecendo da zona rural. Só que na zona rural existem pessoas, existem vidas que precisam ouvir falar que a solução é Jesus Cristo. E aí passei lá 4 anos plantando igreja lá no Barrocão de Baixo, povoado onde eu morava. E eu vou contar um pouquinho para os irmãos desse período. E aí no final do ano passado me formei, né, e entendi de Deus com muita luta. Mesma coisa, eu queria continuar e Deus, vai para outro local. Seu tempo aqui já acabou. E aí no final do ano passado me formei. E aí voltei para o estado de Sergipe, para ficar na cidade de Graco Cardoso, onde eu estou hoje, né, para ficar ali à frente de uma congregação da igreja, onde meu pai está pastoreando, né? E desde janeiro desse ano nós temos começado a trabalhar ali na congregação. Amém? Mas antes de a gente começar a contar os testemunhos, eu queria refletir um pouco com os irmãos nesse tema. A solução é Jesus Cristo. Obrigado que o irmão já até me ajudou, botou até maior ali. Vamos dizer mais uma vez? A solução é Jesus Cristo. E a nossa divisa é: seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, mas tenha vida eterna. João 3. Eu quando vou falar, ali está uma versão que não é que eu decorei. É porque Deus amou o mundo de tal maneira que aí trocaram ali, botaram, porque Deus tanto amou o mundo. Aí não consigo falar essa frase. Já vou falando normal. Eu acho que é até mais bonito, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Irmãos, quando nós falamos a solução é Jesus Cristo, nós podemos, a gente que já é crente, a gente já sabe, a solução é Jesus Cristo. Nós sabemos disso. Mas quem não sabe, quem não conhece o Evangelho, pode fazer algumas perguntas de acordo com essa afirmação. A primeira pergunta que eu posso fazer é: Jesus é a solução para o quê? E outra pergunta que eu posso fazer é: por que Jesus é a solução? E aí eu queria, se o irmão puder me ajudar, no 14, começa então o contexto todo do capítulo 3, né, Jesus conversando com Nicodemos, o mestre da lei. Só que a pergunta do porquê, nós já lemos. Por que Jesus é a solução? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Quem é? Jesus. Certo? Então a resposta está aí. Mas a resposta do para quê? Qual é o problema que Jesus soluciona? E aí Jesus
no versículo 14 do capítulo 3, ele vai dizer assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Jesus aqui está referenciando um episódio lá do deserto com Moisés, que está lá em Números capítulo 21, a partir do verso 4. Não precisa projetar, tá bom? Porque Jesus está falando aqui, explicando, fazendo com que Nicodemos entenda a necessidade que Jesus tinha dele ser o Salvador. Jesus está falando para Nicodemos qual era o problema da humanidade. Porque quando Jesus fala isso para Nicodemos, o mestre da lei, Nicodemos automaticamente já sabe do que Jesus está falando. Mas do que Jesus está falando, missionário? O povo estava no deserto, a caminho da terra prometida, e eles estavam rodeando a terra de Edom. Só que nisso o povo ficou o quê? Impaciente. E aí começou a fazer, sabe o quê? O que o povo sempre fez durante o deserto, durante todo o Antigo Testamento. O povo se voltou contra Deus. E é interessante isso. Eu costumo dizer que o livro de Juízes é uma série daquelas investigação policial. Porque no episódio é assim: acontece o crime, a polícia investiga, descobre, prende, acabou o episódio. O próximo episódio, a mesma coisa, só vai mudar o personagem, o nome, mas o crime é o mesmo roteiro. Juízes é a mesma coisa. O povo peca, Deus manda o castigo através de um povo inimigo, aí o povo se arrepende, Deus levanta um libertador, um juiz, aí o juiz vai lá, liberta o povo, enquanto o juiz é vivo, o povo fica de boa com Deus. No final da vida do juiz, o juiz faz um monte de besteira, aí ele morre, aí o povo faz o quê? Acontece tudo de novo. Porque esse é o mal da humanidade. E aí o povo começa a falar: Senhor, por que o Senhor tirou a gente lá do Egito? Estava tão bom lá. A gente está aqui nesse deserto, não aguenta mais comer esse pão vil. Irmãos, que isso? O povo estava no Egito. Não estava bom, não. Eles estavam sendo escravizados. Como a gente diz lá, debaixo de peia. E aí, não, estava bom lá. Aí Deus tira o povo do Egito, está levando para uma terra queimando leite e mel, está passando pelo deserto. Aí durante o dia é calor. Vocês aqui estavam sentindo um calorzinho tranquilo. Já estavam achando, meu Deus, está acima do normal, né, pastor? Mas para a gente lá é tranquilo. É o nosso normal. Mas durante o dia, no deserto, era muito mais quente. E Deus tinha o quê? Uma nuvem para aliviar o calor. Durante a noite, no deserto é frio. Mais frio do que aqui. Eu vim do hotel para cá caminhando, já estava sentindo frio. Né? Nordestino não sabe sentir frio, né? Eu não sou nordestino de sangue, mas sou nordestino de criação, digamos assim. E aí, tinha o quê durante a noite? A coluna de fogo. Para comer, tinha um maná que descia do céu. Só que não era o pão pronto não, tá, gente? Né? Deus mandava o material para eles fazerem, prepararem o pão. E aí, para beber, o que Moisés tinha que fazer? Tocar a rocha que saía água. A roupa não se rasgava. A sandália não se desgastava. Me diz aí uma roupa da melhor marca que existe, que dura 40 anos debaixo do sol. Me diga a Havaiana aí que aguenta isso? Aguenta não, irmãos. E olha só, o amor de Deus, o plano de Deus para com o povo de Deus. E o povo de Deus fazendo o quê? Porque o Senhor tirou a gente de lá, estava melhor lá. A gente não aguenta mais comer esse pão velho chato. Sabe por que o povo faz isso, irmãos? Por causa do pecado. Por causa do pecado. E aí Deus faz o que então? Coloca no meio do povo serpentes venenosas, e essas serpentes começam a morder o povo. E por causa disso o povo estava o quê? Morrendo. Aí o povo se arrepende, vai até Moisés, pede para que Moisés ore ao Senhor, pedindo a Deus que tirasse as cobras do meio. E aí Deus diz a Moisés: você vai fazer uma serpente, vai levantar numa haste ou num poste, dependendo da sua versão. E todo mundo que for picado pela cobra, ao olhar para a serpente que você levantou, vai ficar curado.
E assim Moisés fez. Moisés fez uma serpente de bronze, levantou no meio do povo, todo mundo que era picado pela serpente, ao olhar para a serpente de bronze, era curado. Irmão, daqui é o Evangelho no Antigo Testamento. É o Evangelho no Antigo Testamento. Lá no seminário, uma vez desafiaram a gente a pregar o Evangelho no Antigo Testamento. Foi esse texto que eu usei. Por quê? Porque o povo pecou. Se voltou contra Deus. E o castigo veio. Qual que é o salário do pecado? A morte. O povo pecou, as cobras vieram, começaram a morder o povo, e o povo estava o quê? Morrendo. O problema do povo não era as serpentes. O problema do povo era o pecado. A morte é a consequência. A morte é a consequência. Porque, irmãos, o povo se voltou contra Deus, como sempre fez. E aí, quando a gente fala que o problema do homem é o pecado, a gente pode perguntar assim, obrigado, pastor, o que é pecado? E a gente que trabalha assim com crianças, a gente diz para as crianças, ó, pecado é tudo aquilo que eu vejo, falo, escuto, penso, faço, sinto e deixo de fazer, que não agrada a Deus. Tá certo? Tá corretíssimo. Só que por causa de tanto falar de pecado, às vezes nós esquecemos o quão profundo é o pecado. O pecado não é só uma coisa que não desagrada a Deus. Você quer ver um exemplo? Vou pegar o exemplo aqui do casal que está fazendo 10 anos de casado. Eu vou casar mês que vem, mas já estou aprendendo. Irmã, qual é o nome do irmão? Hudson e Érica. Irmão Hudson tomou banho, se secou, jogou a toalha em cima da cama e esqueceu lá. Já aconteceu isso? Ô, glória! Milagre! Deixou a toalha molhada em cima da cama, vestiu a roupa, saiu para trabalhar. Isso lhe desagrada? Desagrada. Você fica triste com isso, fica irritado na hora? Ei, Hudson! Mas aí eu pergunto, esse ato que ele fez, que lhe desagradou, é algo suficiente para você condenar ele à morte? Não. Algumas irmãs por aí falam assim, sim, se a toalha estiver muito molhada, o lençol for novo, né? Entendeu aí agora o que eu quis dizer? O pecado não é só algo que desagrada a Deus, mas os nossos pecados são uma ofensa a Deus. Porque quando eu minto, quando eu tenho pensamentos impuros, eu estou indo totalmente contra Deus. Porque eu não estou indo contra a lei de Deus, porque a lei de Deus revela a moral, o caráter de Deus, quem Ele é. Deus diz que é errado mentir porque Ele é a verdade. E quando eu minto, eu estou ofendendo a Ele, eu estou indo contra Ele. Porque não é isso que Ele é. E eu estou ofendendo a Deus. Toda vez que eu peco, eu estou ofendendo a Deus. E quando a gente fala de ofensa, para a gente entender a gravidade, é só a gente pensar no nosso plano terreno aqui. Tem alguém que faz direito? Ou é da área de direito? A irmã vai me ajudar. Se eu ofendo, qual é o nome do irmão? Moura. Se eu ofendo o Moura, xingo ele de alguma forma, o que ele pode fazer contra mim? Não. Civilmente, legalmente. Eu fui logo com um cara fortão, né? Mas o que ele pode fazer contra mim? Ele vai me dar o quê? Um processo. O que pode acontecer comigo? Pagar um dinheiro, fazer serviço comunitário, né? Cesta básica. Dependendo se for um caso assim, na rede social, fazer uma retratação pública e tal. É uma gravidade, certo? Agora, se eu xingo a mesma coisa que eu xinguei o irmão aqui, eu xingo um policial. Piora a situação? O que vai ser configurado? Desacato à autoridade. Aí eu vou ser o quê? Preso. Fui preso. Tu viu que já aumentou, né? Fui preso, estou diante do juiz.
xingo o juiz da mesma coisa que xinguei o policial e o irmão. O que acontece? Aumenta a gravidade? Aumenta ou não aumenta? A pena vai ser maior, não vai? Gente, eu não sei se isso pode acontecer, mas digamos que eu fui passando de juiz a juiz. Cheguei no Supremo Tribunal Federal. Xingo lá. A gravidade aumenta? Capaz disso. Aumenta a gravidade do problema. O crime foi o mesmo xingamento. Sabe por quê, irmãos? Porque a ofensa não tem a ver com quem ofende, mas sim com quem é ofendido. Quanto mais autoridade a pessoa que é ofendida tem, maior o crime é. Agora pensa comigo. Os nossos pecados são uma ofensa contra quem? Contra Deus. Existe alguém com mais autoridade no universo do que Deus? A gravidade aumentou, não foi? É por isso que o salário do pecado é? Sabe por quê? Porque Deus, o que difere Deus da gente? Sei que é um monte de coisa, tá certo? Mas Deus é supremo, soberano, mas Deus é eterno. Nós somos o quê? Mortais, meros mortais, pecadores. Logo, o meu pecado é uma ofensa a Deus, é uma dívida que eu tenho com Deus. Deus é eterno, então é uma dívida eterna. Eu consigo pagar uma dívida eterna? Não, porque eu sou o quê? Pecador, sou mortal. Por isso que a gente estava sem solução. Nós estávamos condenados à morte, porque nós não conseguimos solucionar, pagar essa dívida que nós tínhamos com Deus Todo-Poderoso. Nós estávamos condenados à morte. Mas aí que entra o plano magistral de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus nos amou quando nós ainda éramos. E aí, só que agora Deus tem que resolver dois problemas. Porque Ele não pode descumprir a lei. A lei precisa ser cumprida. Mas Deus nos amou. E Ele também precisa demonstrar o amor dele. Ele não queria que a humanidade se perdesse. Então, o que Ele fez? Jesus, vem cá. Você vai descer. Vai ser como um homem, mas vai ser um homem perfeito. Um homem sem pecado. Porque para pagar pelos pecadores, alguém sem pecado é quem precisa fazer isso. E precisa ser alguém eterno. E precisa ser homem também. Então Jesus veio, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nasceu, cresceu, sofreu, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E da mesma maneira que Moisés levantou a serpente no deserto, o Senhor Jesus também foi levantado na cruz do Calvário. E ali ele estava pagando pelo meu e pelo seu pecado. Estava pagando a minha e a sua dívida, a dívida do pecado que nós tínhamos com Deus. E agora, lá no deserto, o povo olhava para a serpente de bronze. Eu agora não olho para uma serpente e eu não olho fisicamente para Jesus. Mas eu faço o quê? Para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Você crê, irmã? Glória a Deus. Porque agora, a bênção, a graça, já foi demonstrada. Eu apenas preciso crer e receber esse Jesus na minha vida. Porque a solução é Ele. A solução para o quê? Para a nossa condenação, para o nosso pecado. Mas Ele, por que Ele é a solução?
Porque ele foi o único que morreu pagando a nossa dívida. E para receber essa bênção, eu preciso crer e receber ele no meu coração. Assim eu estou livre da morte. Assim eu estou livre da condenação. E o povo lá no deserto pediu para Deus tirar as cobras do meio. Deus não fez isso. As cobras continuaram. Só que agora eles tinham o quê? Um remédio. Deus não tirou da gente o pecado. Mas nós temos quem? Jesus. Que agora, quando eu peco, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós temos a solução, Jesus Cristo. Irmãos, nós temos que anunciar isso, irmãos. Nós temos que anunciar para o mineiro, para o nordestino, para o sertanejo, para o brasileiro, que o problema dele, irmãos, não é a fome. O problema deles não é a pobreza. Não que isso não seja um problema físico, terreno. Mas que o real problema do ser humano é o problema que ele tem com Deus, que ele precisa se acertar com Deus. Porque ele precisa de salvação. A fome mata esse corpo físico. Mas o pecado já condenou essa pessoa para a morte eterna. Nós precisamos anunciar para as pessoas que a solução é Jesus Cristo. E aí, irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos um testemunho. Nós chegamos lá em Barreiras, no ano de 2019, e aí o Radical ele vai sempre com uma dupla. E a minha primeira dupla foi o Gabriel. E aí nós fomos morar no Barrocão de Baixo, mentoreados pelos missionários Levi e Larissa. E nós começamos ali a trabalhar, andar pela comunidade. Fomos na casa de farinha, rapar mandioca para fazer farinha, né? Ganhei farinha, ganhei beiju, coisa boa. Tomei um bocado de bronco também que estava fazendo errado. Mas aí, irmãos, começamos a ser conhecidos pelo povoado. E aí, nós começamos a orar a Deus. Pode passar, irmão. E aí nós começamos a trabalhar. E a nossa estratégia inicial foi trabalhar com crianças. E aí nós programamos tudo, saímos convidando as crianças da comunidade, preparamos teatro, música, lanche, brincadeira, um monte de coisa. Vieram 4 meninas. E nós fizemos toda a programação para aquelas 4 meninas. E no final nós desafiamos elas. Quem trouxer um visitante, no próximo sábado, vai ganhar bis. Tinha quantas crianças no sábado? 8. E aí foi, aumentando. E aí nós começamos a trabalhar com essas crianças. Essas crianças estão tudo grandes já. Tem uns que eu nem reconheço mais, né? E nós começamos a evangelizar, a trabalhar com essas crianças. E uma dessas crianças é o Jean, que eu queria destacar. O Jean está ali com a camisa rosa, meio cinza, é um dos maiores que está ali. Nós estávamos ali no pequeno grupo, contando as histórias bíblicas para as crianças. E o Jean interrompia a gente para completar as histórias, porque ele já sabia. E nós perguntamos, Jean, como é que você sabe as histórias? Você vai para alguma igreja? Você lê a Bíblia? Assim, não. Eu acordo domingo de manhã cedo para assistir o desenho bíblico da Record. Que legal. E aí começamos a caminhar com o Jean. E nós fomos tomar banho no rio com o Jean, a jogar bola com o Jean, a fazer parte ali do Jean andar juntamente com ele. Comecei um projeto de aula de violão, Jean lá, aprendendo a tocar violão. Aprendeu fácil. Facilidade para aprender a tocar. E aí nós falamos assim, Jean, pode passar a foto aí. Aí o Jean indo comigo, fazer visitas, tocando violão nas visitas, no pequeno grupo, né? E aí, essa foto foi depois já de batizado. E aí, irmãos, eu falei assim, Jean, a gente quer conhecer sua família, sua mãe, seu pai, né? E aí chegamos lá, conhecemos a mãe dele, a Cristina, e lá no Nordeste tudo é apelido, né? Aí a Cristina se chamava Tina. E aí eu falei assim, Tina, ela com um linguajar de crente, eu falei assim, Tina, você é de alguma igreja, participava e tal? Eu falei assim, não. Eu fui para uma igreja e lá dizia um monte de coisa que para eu ser salvo eu tinha que fazer um monte de coisa,
que eu não podia usar calça, não podia usar maquiagem, não podia usar brinco e tal, não sei o quê. E aí eu perguntei, onde é que está isso na Bíblia? Não me falaram. E eu não concordei e saí. Fui para uma outra igreja, aí lá me disseram que tinha que rezar para não sei quem, pagar promessa para não sei quem. E aí eu falei, onde é que está isso na Bíblia? Ninguém nunca me falou. E eu estou aqui, não sei quem está falando a verdade. E nós falamos, nós sabemos onde é que está a verdade. A senhora aceita o estudo bíblico? Ela é tudo que eu mais quero. Eu quero entender a Bíblia. Eu leio a Bíblia e não entendo. E nós começamos a fazer estudo bíblico. Com ela e com o Jean. Eles tinham muitas dúvidas, irmãos. Mas nós sempre levávamos para a Bíblia. Respondíamos com a Bíblia. E aí, no final dos estudos, ela falou assim, irmãos, agora que eu entendi a verdade, que eu sei que a solução é Jesus Cristo, que a verdade é Jesus, quem me salva é Jesus, eu quero entregar minha vida para o Senhor Jesus. Mãe e filha citaram a Jesus, nós desafiamos ele para o batismo, e aí nós damos estudo bíblico para a mãe, para o filho, para a Tina e para o Jean. E nós batizamos a Tina e o Jean. Mãe e filha, a próxima foto está aí. Ali do lado esquerdo está a Larissa, que é a nossa mentora, ali está eu, a Tina, o Levi, o Jean, e o Janapão, que era agora a minha dupla. O Gabriel casou com a Joyce, foi morar na cidade, numa igreja lá que estava fechada, e aí nós batizamos eles. Irmãos, que benção. Seria maravilhoso se acabasse aí. Só que uma bênção chama a outra, não é só um abismo, não. E aí, a Tina falou para uma amiga dela que estava recebendo os estudos bíblicos, dormindo na Igreja Batista. E essa amiga, o nome dela é Hilda, e o apelido é Dinha. E ela abriu uma lanchonete no povoado. E a Tina falou assim, Dinha, mulher, estou fazendo estudo comigo na Igreja Batista. Pensa que está sendo bom, porque eles me mostram na Bíblia, eles não falam o que a igreja diz. Eles me mostram na Bíblia o que Jesus fala sobre aquilo. E a Edinha falou assim, eu também quero, porque eu estou cheia de dúvida também. Ela ia para uma igreja na cidade, pegava a motinha, ia pilotando a moto 20 quilômetros até a cidade, para ir para uma igreja, essas igrejas aí que só expulsa demônio e fala de ficar rico, né? De um cara aí que tem um chapéu grande, né? E aí, ela lá, eu vou para lá, eles falam lá um monte de coisa, mas não entendo nada. Aí, irmãos da Tina, eu vou falar para eles virem aqui. Só que antes da Tina falar para a gente ir lá, eu fui lá na lanchonete. Eu fui conhecer a lanchonete, conhecer os donos. Quando eu cheguei, estava com a camisa de Missões Nacionais, ela logo reconheceu assim, irmão, são vocês que estão no estudo bíblico lá na casa da Tina? Eu falei, somos nós. Ela, eu quero também aqui em casa. Aí eu dei um sorrisão de orelha a orelha, porque a maior dificuldade para um missionário é conseguir alguém que queira aceitar o estudo bíblico, que esteja interessado. Alguns a gente, não, vamos lá, porque a gente crê que a pessoa precisa ouvir a Bíblia. Mas alguém pedindo assim, sedento, é bom demais. Não é não, pastor? Bom demais. E aí, no primeiro estudo, pode passar aí, por favor. Esse aí foi no primeiro estudo. Irmãos, a irmã Hilda, aquela ali que está de óculos, ela falou assim, irmãos, eu sou de uma igreja, falou, né? Vou para uma igreja e tal. E aí, eu tenho um marido, o nome dela é Bolivar. E meu marido precisa aceitar Jesus. E eu quero ganhar meu marido para Jesus. E eu falei assim, amém, irmã, não se preocupe, nós também queremos isso. E ela falou assim, me ajuda. Eu disse, não se preocupe, nós vamos ajudar. Mas a senhora também só falou que quer ganhar, não quer? A senhora faz a sua parte. Antes de dormir, a senhora vai chamar ele, vai ler um capítulo da Bíblia e vai orar. Tá bom, irmão, vou fazer. Nós mandamos ela ler João. E aí, o Bolivar trabalhava na cidade, trabalhava num provedor de internet, e ele chegava aos finais do estudo. Chegava, pegava a gente lá no finalzinho, sentava lá na porta, né, e ficava ouvindo. E no primeiro dia ele chegou ouvindo um brega, né? Aquela música que é só o teclado tocando tudo, e o cantor desafinado. E ele chegou e viu a gente, aí desligou e tal. Aí fomos. Fizemos tudo, lançamos o desafio, fomos embora. Na outra semana, quando nós voltamos lá, ela falou assim, irmão, tá dando resultado. Ele tá mudando. Assim, a senhora tá fazendo? Tô. A gente tá lendo todo dia. A gente lê a Bíblia, ora e vai dormir. Eu não falo nada, porque eu falei para ela não falar nada, só ler a Bíblia e orar. E assim, tá mudando? Tá.
ele agora só escuta louvor. 24 horas ouvindo louvor agora. Isso é uma mudança. Musicalmente já foi uma melhora, né? E aí, para comprovar o que ela disse, ele chegou ouvindo louvor. E assim foi. Ele chegava, ficava ouvindo, a gente foi se aproximando dele, foi se aproximando. No final dos estudos, da primeira revista, eu falei assim, irmãos, eu queria fazer uma coisa, mas não sei se eu posso, se eu estou certo. Assim, diga, irmã, é que lá eu aceitei a Jesus com medo de ir para o inferno. Mas agora eu entendi a verdade, eu conheci a Bíblia. Eu quero entregar minha vida para Deus agora conhecendo a verdade. Posso fazer isso? Assim, minha irmã, não há nada que lhe impeça. E aí nós oramos lá, ela orou, entregando a vida para Jesus, foi uma oração assim, muito emocionante. E no final da oração ela falou assim, irmãos, eu quero me batizar. Porque lá eu vi os batismos, achava muito bonito, mas eu não entendi. Agora eu sei, agora eu entreguei minha vida para Jesus, eu quero me batizar. Eu assim, glória a Deus. Vamos começar os estudos para o batismo? Vamos. E aí marcamos o estudo para a próxima semana. Só que nesse intervalo, o Bolivar foi demitido. E aí agora ele estava o quê? Em casa. E agora ele estava participando do estudo. Ali, quem fez os estudos sempre foi com a gente, a irmã Hilda e a Tainá, a filha dela. A Tainá ficou meio assim, casada, marido não crente, gosta de beber, gosta de ir para festa. Ficou indecisa. Mas continuou participando dos estudos, participando dos pequenos grupos. E aí, irmãos, começamos o estudo para o batismo. Bolivar estava lá. Começou a ouvir. E foi participando dos estudos bíblicos. No final dos estudos para o batismo, nós estávamos marcando o dia do batismo da irmã Hilda. Ele virou para a gente e falou assim, irmãos, eu quero entregar minha vida para Jesus e eu quero me batizar também. Na hora eu falei um amém meio fraco, porque eu fiquei desconfiado. Eu falei, esse homem aí está querendo fazer médio com a mulher. Porque ela vai batizar e ele vai fazer isso para agradar ela. Porque eu não sei aqui, mas lá no Nordeste, a irmã agora vai ficar braba comigo, porque lá no Nordeste tem muita mulher que manda em casa. O marido, ó, sim senhora, não senhora. É ou não é? Tem mulher retada lá. E os homens, ó, tem medo de encarar. É sério mesmo. E aí eu falei assim, mas Bolivar, me diga aí, por que você quer tomar essa decisão? Ele falou assim pra gente, irmãos. Irmãos, pra mim e pro Janapão, que era minha dupla. Desde quando vocês começaram a vir aqui em casa, que a gente começou a estudar a Bíblia, eu não sou mais o mesmo. A minha vida mudou. E agora eu entendi que Jesus é meu Salvador. Que eu preciso de Jesus. A minha vida mudou. Eu não sou mais o mesmo. Eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero me batizar. Aí ele falou o que ele já tinha entendido. Assim, eu quero assumir um compromisso público com Deus. E eu falei assim, amém. Aí já não teve mais desconfiança. E aí nós levamos a irmã Hilda e o Bolivar para o batismo. A próxima foto está aí. Ali, ó, do lado direito aqui, ó, o Bolivar é o primeiro, do lado dele ali, a irmã Hilda. Irmãos, pensa que casal abençoado. Foi presente de Deus. Sabe por quê? Eles, antes mesmo do batismo, já começamos um pequeno grupo na casa deles. Eles mesmos chamavam o povo, saía para convidar, evangelizar, falava. Aí chegava assim, irmão, tem fulano lá que precisa de estudo bíblico, vamos lá? Eu disse, vamos. Aí ele falou, não, vocês podem fazer isso. E aí nós começamos a investir, tanto na vida do Bolivar da irmã quanto do Jean e da Tina. Nós começamos a ensinar eles a dirigir o pequeno grupo. O Bolivar desandou a ler Bíblia. Terminou João. Aí falou assim, irmão, vou começar a ler Gênesis. Eu falei assim, começa com João. Esse João eu já li. Assim, glória a Deus. Eu disse, vamos ler junto então, que a gente vai conversando? Ele, tá bom.
falou que ia começar a Gênesis. Daqui a pouco ele chegou e me disse, já estou em Deuteronômio. Eu assim, "Ei, calma, senão eu não te acompanho." Daqui a pouco estou em 2 Crônicas, então dá uma pausinha aí que a gente precisa, né, trabalhar com calma, que já aconteceu. Irmãos, nós começamos. E eles começaram a... Nós saímos para a Petrolina para fazer o PFM, passávamos de 15 a 20 dias fora do campo. Eles continuavam o trabalho. O PGM, o Bolivar trazia reflexão, a irmã Ida fazia direção, o Jean tocava no pequeno grupo. Eles mesmos. Com menos de 2 anos de crente. Entendeu aí? Aí o que aconteceu? Ficamos. Aí o Janapão passou um tempo, foi embora. Eles tinham uma lanchonete. Toda noite eu ia para lá. Ficava do lado do Bolivar, ele na chapa, fazendo hambúrguer. E eu do lado dele, conversando de Bíblia. Ele contando algumas experiências dele de vida, e eu contando algumas, discipulando ali, vida na vida. E, irmãos, Deus colocou assim em mim um sonho. E eu falei para ele assim, Bolivar, um dia você vai ser o pastor dessa igreja aqui, que nós estamos plantando. E o Bolivar, se eu chegar para um crente hoje, pastor, falar que ele vai ser pastor, o pessoal diz assim, Deus me livre. Mas o Bolivar nunca falou isso. Ele falou assim, se Deus quiser, amém. E aí ficou. E eles participando, pregando nos cultos, sabe? Líderes mesmo. E aí, terminei o curso, me formei. Tem uma foto aí, que eles estão saindo para fazer visita comigo, o Bolivar, a irmã Hilda. A gente fazendo visitas, fazendo evangelismo. Né? Eles, nesse dia aí, eu não fiz nada. Eu só fui com eles, para dar moral. Eles fizeram tudo. E aí, irmãos, ficou esse sonho. E aí me despedi do pessoal lá, foi muito difícil, muito chororô, aquele negócio todo. Voltei para Sergipe. Mas aí o Gabriel, que foi minha primeira dupla, ficou como o mentor lá do campo. Levei a Larissa Foro para Fortaleza. E aí o Gabriel me ligou há 2 meses atrás, mais ou menos. Falou assim, Rafael, lembra lá daquele sonho do Bolivar, da irmã Hilda, de serem os missionários, os líderes lá da comunidade? E eu assim, com certeza lembro. Eu assim, pois é. Eu conversei com eles. Desafiei eles. E eles aceitaram. Eles vão fazer o Radical agora em março. Vão receber o treinamento da Junta de Missões Nacionais para serem os missionários ali daquela comunidade. Vão ser meus companheiros de junta. E eu acompanho os estados que estão lá, fazendo as programações com as crianças, fazendo estudo bíblico, pequeno grupo. Pessoas que só precisavam entender que a verdade é Jesus, que a solução é Jesus. Pessoas que estavam num povoado. Pessoas que estavam lá, só esperando serem alcançadas. E aí eu pergunto para os irmãos, vocês lembram onde tudo começou? Pelo visto, não. Onde é que tudo começou? Das crianças. A gente conheceu já no grupo das crianças. Conhecemos a mãe dele. Através dela conhecemos a irmã Hilda. E conhecemos o Bolivar. Sentiu aí? As crianças. Criança, irmão, não é o futuro. Criança é o presente. E nós precisamos evangelizar, discipular as nossas crianças. Porque elas pregam para os amiguinhos dela na escola. Elas oram. Estou cansado de ver vídeo de testemunho de criança que orou pelo amiguinho que estava doente e o amigo foi curado. E nesses dias aprendi que criança também é oferta. Então, nós precisamos estar atentos às nossas crianças. Discipular as nossas crianças. Os nossos filhos são nossas flechas na nossa aljava. Irmãos, nós estamos perdendo uma guerra. Fazendo um parênteses aqui. Porque os muçulmanos estão aí fazendo filho atrás de filho e ensinando mesmo. E estão lá conquistando a Europa. Enquanto muito crente hoje não quer nem ter filho. Então nós precisamos das nossas crianças. Precisamos, além, né, como está falando hoje lá, além de pedir a Deus para mandar gente nova para a igreja,
A gente precisa fazer também, gente nova. Então, irmãos, nós precisamos estar atento. Você quer que a igreja cresça? Você quer que evangelize e faça filho. Deus manda e Deus sustenta. Sim, senhora. E aí, irmãos? A próxima foto aí é a foto da nossa formatura. E eu queria falar um pouquinho disso. Aí, irmãos, é o nosso grupo de radicais sertanejos. Essa aí é a foto da primeira turma. Na verdade, está todo mundo. Está quem se formou e está quem está se formando agora. Mas são cerca de 70 a 80. Jovens e adultos. Mulheres e homens. Né? A mais nova tem 18 anos. Eu fui com 19. Que estão nesses povoados. Nesses lugares mais remotos do sertão nordestino. Fazendo discípulos. Pregando. Desse grupo aí, irmãos, tem cerca de 10 jovens que são fruto de trabalho missionário. Sabe aonde? Na cidade de Exu, Pernambuco. Exu, terra de Lampião, Luiz Gonzaga. Um lugar onde muita gente teria medo de lá tá sendo um missionário. Lá já tem uma segunda igreja batista com um pastor formado aí. Ó. E um pastor que foi alcançado por missões. Nós precisamos pregar. E aí eu quero fazer um clamor, sabe por quê? Era para ter turma esse segundo semestre. Mas não teve. Sabe por quê? Falta de inscrito. Falta de jovens. Falta de vocacionados. Nós não podemos parar. Nós precisamos, irmãos, continuar alcançando o nosso sertão nordestino. E a resposta da minha oração pode ser você, que está aí. Talvez esteja querendo fugir do chamado assim, que nem eu estava. Mas campo para você evangelizar é o que mais tem. Pode ser você. Entra lá no site Radical Brasil. Tem um monte de radical. Mas aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Vem para o sertão. Nós estamos lá precisando de gente. Precisando de gente vocacionada. Porque essa juventude todinha aí, irmãos, está fazendo a diferença. Está fazendo a diferença. E aí, começo desse ano, fui para um outro local. Voltei para o estado de Sergipe. Fui para a cidade de Graco Cardoso, né? Fica a 20 quilômetros de Aquidabã, cidade onde meu pai está, né? Está pastoreando uma igreja lá, a primeira igreja batista de Aquidabã, num trabalho de revitalização. E em Graco Cardoso existe uma congregação da igreja. E o obreiro de lá estava saindo, ia ficar sem ninguém. E aí fui, né, chamado, desafiado, para estar ali à frente daquele trabalho. E no dia 21 de janeiro desse ano, né, teve o culto de posse. Pode passar a foto aí, por favor. Tem um culto de posse, né, ali estão os pastores que estão orando, né, impondo as mãos sobre a minha vida. E do lado direito aqui, nós temos o grupo de irmãos que nós encontramos ali naquela igreja, que hoje estão reunidos lá na igreja. Está tendo culto lá hoje. E aí ali está o seu Joãozinho, irmã Fátima, irmã Elisângela, irmão Raimundo, irmã Rita, irmã Célia, irmã Bete, o Guilherme, a Maria e o Miguel, que é meu irmão, minha cunhada e meu sobrinho. E ali do meu lado está a minha digníssima, minha noiva Priscila. Está ali do meu lado. E aí nesse dia nós tomamos posse e marcamos oficialmente o começo dos trabalhos ali em Graco Cardoso. E nesse dia aí, irmãos, nessa foto aí, quando a gente tirou essa foto, ela ainda era minha namorada. Porque aí, a gente já estava namorando desde 2020. Eu lá na Bahia, ela lá em Sergipe. Ela é filha desse pastor aqui, que está bem aqui na frente, orando pela minha vida, pastor Robério. Quando nós fomos para Sergipe, nós fomos trabalhar numa congregação também. E a igreja mãe é a Igreja Batista em Capela, que é a cidade de vizinha lá de Muribeca. E o pai dela era o pastor. E a gente cresceu junto, muito amigo, né? Nunca pensou em nada. E aí eu ficava perturbando ela. E a irmã dela mais velha falou assim, já é casada e tal, tem... Isso daí vai dar namoro. Eu falava brincando. E ela falava assim, Deus me livre. Ainda bem que Deus não livrou. E aí, irmãos, nós já estávamos aí planejando um casamento.
Só que quando a gente ia falar de algumas coisas assim do evento, da cerimônia e tal, ela falou assim, eu só falo isso com você quando você fizer o pedido. E o pedido não precisa ser muita coisa. Ela é tímida, não precisa fazer uma grande surpresa. A única coisa que eu quero é que você se ajoelhe. Tem que ser de joelho. Aí eu, tudo bem, sim senhora. E aí nesse dia, no final, quando me entregaram a palavra, disse algumas coisas à igreja, assumindo um compromisso ali com aquela congregação, com aquela cidade. E eu assumi também um compromisso com ela. Chamei ela na frente, me ajoelhei e fiz o pedido. E por milagre de Deus, ela disse sim. E aí a próxima foto, vocês vão ver aí ela mais pertinho. Daí ela, e vocês podem ver aí, né? Os irmãos que são casados, né? Têm aí a liberdade, né? Tem a permissão para discordar de mim. Mas essa daí é a mulher mais linda do universo. Sabe por quê, irmãos? Eu orei muito. Muito, muito, muito mesmo. Aí Deus me deu essa mulher linda. Ela, eu não sei se orou muito, né? Porque eu sou meio, a lataria meio fraca, né? Mas aí, irmãos, nós começamos ali, no dia 21 de janeiro. Nós vamos casar agora, próximo dia 21 de outubro, mês que vem. E como a música que nós cantamos mais cedo diz, nós vivemos por fé. E nós estamos casando por fé, irmão. Porque casar já é trabalhoso, é custoso, é caro. Quando você fala que é para casamento, triplica o preço, né? Para missionário, então, pior. Mas Deus tem provido, Deus tem sustentado. E nós estamos casando por fé, por milagre. E nós vamos casar e vamos continuar ali à frente daquela congregação. Ela vai fazer o Radical Sertanejo agora em março, se Deus quiser. Era para começar agora, mas não teve turma, né? Mas agora só em março. Porque nós vamos conseguir, nessa campanha, levantar jovens vocacionados para o Radical Sertanejo. Amém? E aí, irmãos, vocês acham? Só um minutinho, volta a foto aí, por favor. Perguntar o que vocês estão vendo na foto é fácil. Eu quero perguntar o que vocês não estão vendo na foto da direita. Essa aqui é a igreja. O que não tem ali? Não tem o quê? Criança. Cadeira. Não tem criança. Só tem o meu sobrinho. E aí, gente, cheguei lá, não tinha criança. Falei assim, não. Não pode ficar sem criança na igreja, não. Fui para casa do meu irmão, a praça de frente à casa do meu irmão, cheia de criança. Comecei a brincar com as crianças, com os meninos. Fiz um torneio de 1 contra 1 no banco da praça, valendo a Coca-Cola de 2 litros. Terminou, peguei a Coca-Cola de 2 litros, entreguei na mão do vencedor. Falei assim, é seu, que está seu troféu. Ele pegou a Coca-Cola assim, ficou olhando assim. Aí eu falei assim, eu só tenho uma pergunta para você. Você vai tomar isso aí tudo sozinho? Os outros meninos tudo assim, né? De olho na Coca-Cola. Assim, aí ele falou assim, falar que nem o sergipano. Tá. E eu aguento? Assim, pois é. Então vamos dividir? Vamos. Sentei o menino tudinho no chão, distribuí os copos, servi Coca-Cola. Enquanto eles estavam bebendo, o que eu fiz? Falei de Jesus para eles. E eles assim, bebendo Coca-Cola. Prestando atenção. E eu falei assim, vocês gostaram da história? Que eu falei do plano de salvação. Eu disse, sim. Querem aprender mais? Próximo sábado, lá na igreja. E agora, não chama só os amigos, não. Chama as amigas, as irmãs. Chama as meninas também. Eles chamaram. E aí nós começamos o pequeno grupo multiplicador infantil. Lá na nossa igreja. E aí, pode passar? Passa. Esse daí foi um dos primeiros pequenos grupos que nós fizemos. Ali está a minha mãe, a missionária Áurea. Do meu dali, minha noiva Priscila. Nós começamos. Esse aí foi um dos primeiros. Hoje, nós temos 12 crianças que estão participando do pequeno grupo multiplicador infantil e dos cultos. Porque a gente viu que essa estratégia lá deu certo. As crianças iam para o pequeno grupo, mas não iam para a igreja. Lá em Barreiras. Eu falei assim, não. As crianças têm que vir para o culto. Aí eu faço o que com elas? Ensaio uma música
Vamos cantar domingo à noite, ou sábado à noite, lá o culto é sábado. Vamos cantar no culto à noite. Vocês vêm? Vêm. Aí eles vêm todo arrumadinho. Aí chamam as mães para virem assistir. E os pais estão lá ouvindo o evangelho. E aí, irmãos, tem um menininho, ele não está nessa foto que ele veio depois, o Mateus. O Mateus, desde quando a gente começou a fazer os cultos lá, eu chego, abro a igreja, começo, né, os irmãos chegam, começa o culto, o Mateus chega, senta naquele banco ali onde a irmã está. E o Mateus fica. O Mateus desse tamanho assim, tem uns 5 anos. Aí eu começo a tocar, fazer o louvor. Sabe o que o Mateus faz? Dorme. Dorme. E aí, no primeiro dia eu falei assim, que interessante. Às 8 horas ele está dormindo. Só que aí eu perguntei, Mateus, onde é que você mora? Aí eu moro ali. A casa praticamente de frente à igreja. Uma casa que você olha, você vê a situação precária. E aí eu fui lá conhecer os pais, e só de sentir, você sente o cheiro da bebida e da droga. A mãe, um monte de filho dentro de casa. Na sala assim você vê da porta, na sala tem um balcão de um bar. Lá não é um bar não, mas tem um balcão. E assim uma prateleira cheia de bebida. E você sente o peso espiritual vindo de lá de dentro. E aí o Mateus continuou na igreja e dormia. Aí eu entendi. Ele está vindo aqui dormir porque o ambiente é leve. Ele tem paz na igreja. E aí nós já estamos alcançando aquela família. O pai já vem na igreja, para o culto. Um irmão dele sofreu um acidente, nós fomos lá prestar socorro. Nós já levamos uma cesta básica para lá. Nós já estamos alcançando aquela família. Porque a solução para aquela família é Jesus. E aí, cerca de 2 meses atrás, deixa eu ver se o Mateus está nessa foto. Não, não está. Nesse dia ele não foi também. Nós começamos o projeto esportivo lá na quadra. Antes da bola rolar, a gente senta eles. E agora não é só falar de Jesus, não. A gente discipula mesmo. Aí a gente vê algumas coisas. Uns estão brigados um com o outro, xingando. Aí, vamos lá, vamos explicar para vocês. Isso. E qual é o nosso sonho, irmãos? A partir desse projeto esportivo, começarmos a nossa embaixada. Né? Porque uma vez embaixador, sempre embaixador do rei. Eu sou embaixador. Meu chamado foi na embaixada, no acampamento. E eu sou apaixonado por embaixador. Sou embaixador e trabalho com embaixador. E o nosso sonho ali, que ali tem menino também jogando bola. O nosso sonho é começar a partir daí, a nossa embaixada e o nosso grupo de mensageiros do rei. E aí, irmãos, nós estamos ali trabalhando. Aí a próxima foto, vocês vão ver só uma comparação para vocês verem. A próxima foto, isso aí foi o aniversário de 10 anos da construção do nosso templo. Do lado de cá, está basicamente, para vocês do lado de cá, né? Está basicamente o mesmo grupo que estava na posse. Só que agora, do lado de cá, está quem? As crianças. Nós tínhamos 10 irmãos. 10 mais 12, 22. Isso aí foi em julho. A posse foi em janeiro. A igreja já mudou. A igreja lá era conhecida como uma igreja fechada, a igreja assim, meio abandonada. Porque só funcionava domingo à tarde para o culto. Só que agora nós já começamos a agir, a trabalhar com a igreja. Porque, irmãos, nós temos um sonho. O nosso sonho é tornar aquela congregação ali de 10 irmãos em uma igreja. E eu coloquei ali IM. IM é Igreja Multiplicadora. Nós vamos trabalhar na visão de igreja multiplicadora. Como assim visão de igreja multiplicadora? É a visão que nós batistas temos adotado de maneira geral no nosso Brasil. A visão de igreja multiplicadora tem 5 pilares: oração, evangelização discipuladora, formação de líderes, plantação de igreja e compaixão e graça. Nós vamos fazer com que aqueles irmãos que hoje são membros sejam líderes, sejam discipuladores, para que eles não sejam crentes 3S. Já ouviu essa expressão, crente 3S? É o crente que está salvo, sentado e satisfeito. Esse tipo de crente aí, meu irmão,
Está salvo. Mas está sentado, não faz nada. Ele é crente. Mas ele precisa ser um discipulador, precisa ser discípulo, precisa fazer outros discípulos, porque essa foi a ordem que o Senhor nos deu. Eu e minha noiva, a gente vai discipular, vai evangelizar. Só que eu não consigo alcançar todo mundo da cidade. A cidade ela tem 5.000 habitantes. Mas se eu, minha noiva, minha futura esposa, mais 10 irmãos, se nós estivermos evangelizando cada um 10 pessoas diferentes, que vão depois discipular e evangelizar mais 10 pessoas, mais 5 pessoas, assim a gente vai multiplicando. E, irmãos, nós temos a cidade e nós temos a nossa zona rural. Isso é muito forte lá. E nós temos 11 povoados na nossa cidade. Vocês acham que eu vou esquecer os povoados? Tendo morado 4 anos no povoado e vendo tudo aquilo que aconteceu lá em Barreiras? Não. O meu sonho e da minha noiva é entrar em todos os 11 povoados. Ter pelo menos, ter um PPI, que é um projeto de plantação de igreja. Ter uma igreja começando, pelo menos um pequeno grupo, em cada um dos 11 povoados. Porque o vaqueiro, o boiadeiro, a dona de casa que está lá fazendo cuscuz, temperado para um monte de filho, precisa ouvir falar de Jesus. De lá podem sair missionários. De lá podem sair líderes, pastores. Só precisam ser alcançados. Porque a solução para tirar do bolso R$ 13 ao ano para missões. Isso dividido para as 3 missões. Como assim? Eu dou mais? Sim, mas é a média de tudo. Nós podemos fazer mais. Nós podemos investir mais na obra missionária. Porque esse é o nosso DNA como batistas. Se cortar o nosso pulso, sai o quê? Bíblia e missões. Está na nossa veia. Nós podemos fazer mais. E aí eu quero falar para os irmãos o seguinte. Eu quero pedir para os irmãos que os irmãos estejam nos adotando em oração. Irmãos, os desafios são grandes. Imagina, já parou para pensar? Eu falo isso, mas eu nem fico pensando nisso. Mas é um jovem de 23 e uma jovem de 20, recém-casados, que estão no campo missionário. Sabe o que a gente precisa? Cobertura espiritual, oração. Porque o inferno vai se levantar, só que o inferno não pode prevalecer. Nós vamos continuar avançando, mas nós precisamos de oração, principalmente das orações. Esteja orando pelas nossas vidas, pela vida do missionário Rafael, pela Priscila, que é minha noiva. Esteja orando pela Igreja Batista em Graco Cardoso. Nós precisamos que os irmãos estejam orando pelas nossas vidas. Mas, irmão, eu vou orar, mas eu quero fazer mais. Glória a Deus. Você pode nos adotar através do programa de adoção missionária, onde você pode contribuir mensalmente para o sustento da minha vida, para o sustento de um missionário. A partir de R$ 30, você pode sustentar um missionário lá no sertão sergipano. Você pode estar adotando, sustentando esse trabalho missionário. E aí, eu quero lhe adotar, missionário, como é que eu faço? Tem 2 opções, ou 3, né? Ali está meu número de telefone,
Você vê lá o DDD 77 da Bahia, né, que eu falei, né? Você vai mandar uma mensagem para o meu WhatsApp e eu vou te entrar em contato com você, vou te enviar um link para você fazer o seu cadastro bonitinho, é bem simples, rápido, intuitivo. Você vai fazer o seu cadastro, vai escolher a forma da contribuição, o valor que você quer contribuir, tá certo? Eu quero contribuir com mais, Rafael. Amém, glória a Deus. Né? Tem boleto bancário, tem débito automático, tem cartão de crédito, a forma que lhe for melhor, tá certo? E se você quiser mandar pelo Instagram, a juventude que hoje só manda direct, né? Quase não responde o WhatsApp, né? Você pode mandar um direct para mim que eu vou te responder. Ou se você quiser pular esse pedágio todo de mandar uma mensagem para mim, é só escanear aquele QR Code ali que você vai ser direcionado diretamente para esse link e você vai fazer o cadastramento e você vai poder estar sustentando a obra missionária. O que eu faço? O que eu ganho com isso, Rafael? Além de estar investido em vidas, em almas, você vai receber da minha pessoa no WhatsApp sempre mensagem, foto, notícia, pedido de oração, testemunhos daquilo que Deus está fazendo. Amém? Então, se você sentiu o desejo no coração de nos adotar, manda uma mensagem no WhatsApp, manda uma mensagem no meu Instagram, ou se você quiser já fazer o cadastro aí, você pode fazer, só escanear o QR Code que vai direto para o link, irmãos. Irmãos, estejam orando pela minha vida, pela minha noiva, pelo meu casamento, está se aproximando, né? Estamos em reta final, assim. Eu estou aqui e aí, pensa, você passar o mês todo perto, longe, né? Um mês antes do casamento. É uma loucura, né? E ela me liga, amor, olha, tá isso aí. Tá bom, vamos lá, vamos resolver e tal. Aquela coisa, né? E ela, mulher, tá agoniada, preocupada com algumas coisas, né? E eu preocupado com o bolso para pagar depois, né? Mas Deus está sustentando. Ela assim, eu quero fazer isso, moço, segura aí, pelo amor de Deus. Então, irmãos, esteja orando pelas nossas vidas, orando pelo nosso casamento, tá bom? E eu queria agradecer pelo privilégio de poder estar aqui com os irmãos, né? Estar aqui em Pouso Alegre, né? Sempre que eu estava falando assim, vou para... O pessoal perguntar, você vai para onde? Eu falava assim, vou para a cidade, vou para Machado. Aí eu sempre queria falar Porto Alegre. Aí eu, não, é Pouso Alegre, né? É, pousar mesmo, né? Então, irmãos, fico muito feliz de poder estar aqui, fui muito bem acolhido e recepcionado pelo pastor, a família, né? Já até fui fazer visita com eles hoje, né? E estou realmente muito feliz, contente de poder estar aqui conhecendo, né, mais uma parte dos meus irmãos em Cristo Jesus, conhecendo mais uma agência do reino de Deus. E a minha oração é que os irmãos saiam daqui nessa noite impactados e saiam daqui motivados a fazer missões. Porque se o Bolivar e a irmã Hilda, com menos de 2 anos de crente, estão evangelizando, por que vocês não podem? Eu estou dizendo isso para as igrejas. Para ser líder de pequeno grupo, só precisa de 2 coisas. A primeira coisa, ser crente em Cristo Jesus e querer. Só isso. O pastor está aqui para ajudar, para direcionar, para preparar. Você pode fazer com seus amigos do trabalho, com seus amigos do condomínio, da vizinhança, da escola. Você. Ah, mas eu sou muito novo. Quem disse? Tem isso não. Você pode falar de Jesus. As pessoas precisam ouvir falar de Jesus. Se cada um de nós fazermos a nossa parte, se você, pensa aí comigo, se você, daqui ao outro ano que vem, conseguir ganhar uma pessoa para Cristo, discipular ela, se cada um conseguir mais um, essas cadeiras vazias vão estar ocupadas. E tem irmão que não vieram hoje, né? Aí vai ter que lotar lá a galeria. Aí daqui a pouco, no próximo ano, vai ter que estender a galeria. Aí depois, é o problema bom pastor. A igreja está crescendo, daqui a pouco tem que fazer 2 cultos. Daqui a pouco vai ter que pensar numa ampliação do templo. Porque a gente pensa nessas coisas, irmãos, mas tudo isso é possível se tiver gente. E quem gera ovelha é ovelha. Se você é ovelha de Cristo Jesus, você pode gerar ovelha. Seja uma ovelha, né, genitora, que gera. Não seja uma ovelha infértil. Frutifique, dê frutos. Ganhe pelo menos uma pessoa para Cristo. Pelo menos uma.
Amém? Sai daqui hoje, vou fazer missões. Eu vou fazer um pequeno grupo, eu vou evangelizar. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar? Vou pedir ao pastor para que esteja orando, agradecendo a Deus. Ok, nós agradecemos ao Rafael, está aí dado o recado, não é? E que você absorva isso espiritualmente no seu coração e invista a sua vida na obra do Senhor. Pai, muito obrigado por esta noite. Nós agradecemos sobre tudo que nós ouvimos aqui, ó Deus, e pedimos que o Senhor aplique aos nossos corações. Oramos em nome do poderoso Jesus. Amém. Despede da pessoa que está do teu lado, deseja a paz de Jesus. Deus abençoe sua vida.